Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo do horário que você estará vendo esse vídeo. Tudo bem? Enfim, meu nome é Matheus. Para quem não me conhece, eu sou estudante do curso de Bacharelado em Geografia pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. E este é o primeiro vídeo aqui do canal para falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, tá? Este vídeo é direcionado à região sudeste do Brasil e eu vou falar em como a gente deve passar aí este fim de semana. Gente, é o seguinte, a gente vai ter o predomínio principalmente do ar seco na maior parte da região sudeste, tá? Tanto no sábado quanto no domingo. Por isso a gente vai ter poucas áreas com chuva, a gente vai ter um aumento significativo do calor e também uma queda drástica da umidade relativa do ar. Então a gente precisa ter algumas atenções aí. Vamos lá, o que acontece? Este mapa que vocês estão observando agora, ele mostra aí uma das simulações de chuva ao longo do sábado. E a gente consegue perceber que a chuva, ela acontece apenas no Espírito Santo, tá? Em nenhuma outra área aí da região sudeste a gente deve ter chuva ao longo do sábado. Essa chuva aí no estado do Espírito Santo, ela é persistente, tá? Mas não tem risco de temporais, por exemplo, não deve ter muitos raios, tá bom? Mas como já tem chovido nos últimos dias, vale a pena a gente prestar um pouquinho de atenção, tá bom? Este outro mapa, ele vai mostrar aí pra gente que tanto no litoral do estado de São Paulo quanto no litoral do Rio de Janeiro, a gente ainda tem temperaturas um pouco amenas, tá bom? Apesar do sol já aparecer bastante e da gente não ter mais vento frio. Ainda não faz um calorão, tá bom? Diferentemente das outras regiões do Sudeste e, sobretudo, no interior do estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, aí sim o calor estará bastante presente. Esta é uma das simulações que mostram aí a temperatura que deve ser ali por volta da máxima ao longo da tarde do sábado, tá bom? Outras regiões, né, do estado de Minas Gerais, a Grande São Paulo, o interior do estado do Rio de Janeiro, ficam quentes também, tá? Não vão ter temperaturas amenas como o litoral fluminense, o litoral paulista, mas também não vão sentir um calor mais exacerbado, como é o caso do interior do estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro, tá bom? E agora eu mostro para vocês um mapa que também chama muito atenção. Esse mapa, ele mostra ali o que deve ser por volta da umidade relativa do ar mínima registrada ao longo da tarde deste sábado. E a gente percebe que todo o interior do estado de São Paulo, também todo o interior do estado do Rio de Janeiro e a maior parte de Minas Gerais, com exceção dos vales do Jequitinhonha e do Rio Doce, a gente percebe que há alguns pontos nos quais a umidade relativa do ar pode ficar até um pouco abaixo de 30%. Isso é bem complicado, porque para a nossa saúde, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é bom que a umidade relativa do ar esteja pelo menos em 60%. É daí para cima, tá bom? Até 40% é um nível ainda aceitável, ainda é uma margem segura para a nossa saúde. Mas abaixo de 30% já começa a ficar bastante complicado. Então, assim, o que eu tenho para dizer sobre o sábado? Vai ter muito sol em todo o interior da região sudeste, não vai ter chuva e a umidade do ar vai cair bastante, além das temperaturas subirem, principalmente no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro, como eu disse. Neste caso, a recomendação é direta: muita hidratação, sobretudo nos períodos mais quentes do dia, roupas e alimentos leves e, se você for se expor, com certeza tem que passar o protetor solar, tá bom? Para o sábado é isso. Agora eu vou falar um pouquinho do que deve acontecer na região sudeste no domingo. É o seguinte, a gente está vendo agora uma das simulações que mostram a temperatura que deve ser por volta da mínima observada ao longo do domingo. E aí a gente consegue perceber que, diferentemente do sábado, o interiorzão de São Paulo, as regiões mais próximas ali do estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, e o Triângulo Mineiro,
amanhecem com temperaturas mais abafadas, tá bom? Então a noite, a madrugada aí do sábado para o domingo e o amanhecer, né, do domingo, já devem ser mais quentinhos nessas regiões. Na verdade, em toda a região sudeste a gente vai ter um amanhecer de domingo mais quente do que será o de sábado, mas essas regiões vão ter realmente uma sensação de abafamento já aparecendo um pouquinho de manhã, tá bom? É, Aí, com relação à temperatura ainda, à tarde a gente passa a sentir bastante calor, tá? Mais do que foi sentido no sábado, inclusive no litoral, tá bom? Tanto paulista quanto carioca, e até mesmo as temperaturas sobem um pouquinho no Espírito Santo e nos vales de Minas Gerais. Afinal, a chuva diminui muito no Espírito Santo, ainda pode ter um pouquinho de chuva no litoral norte do Espírito Santo, mas é pouca coisa, é mais variação de nebulosidade. Então, todas as regiões do Sudeste, de fato, terão um aumento significativo de temperatura no domingo. E aí, neste caso, principalmente o norte de São Paulo, região ali de São José do Rio Preto, região de Catanduva, por exemplo, essas regiões mais próximas ali da divisa com Minas Gerais, ali a porção do Triângulo Mineiro, essas regiões devem sentir bastante calor no domingo, assim como o próprio Triângulo Mineiro, tá bom? As outras regiões do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro também, é, e as outras regiões de Minas Gerais, com exceção do Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce, também sentem um calor bem mais forte do que foi o sábado, tá? Mas as temperaturas não chegam ali a 36, 37 graus, como pode acontecer, por exemplo, na região de São José do Rio Preto e também em algumas áreas do Triângulo Mineiro, tá bom? Com relação à umidade, aí a situação fica mais crítica no domingo, tá? Aí a gente deve ter muita atenção, porque, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, exceto a região do litoral, da Grande São Paulo e do Vale do Paraíba, mas também todo o interior do estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais, de novo, com exceção do Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce, todas essas regiões podem ter umidade não somente abaixo de 30%, mas muito próximo ou até um pouquinho abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia, ali entre as 14 e as 16, às 17 horas, dependendo, tá bom? Então, de novo, os cuidados que eu falei no sábado precisam ser redobrados no domingo. Muita hidratação, roupas e alimentos leves e, se for se expor ao sol, passe bastante protetor, porque o sol estará bastante forte, tá? A umidade relativa do ar baixa, enfim, e, como eu disse, com muita hidratação, tá bom? Uma coisa importante de se dizer no domingo é que a gente vai, ao longo da tarde, até mesmo da noite, a gente vai começar a ter muita variação de nebulosidade, sobretudo no estado de São Paulo, porque a gente vai entrar numa situação de pré-frontal. Então, nuvens altas que se soltam da frente fria que estará passando ali na região sul podem chegar ao estado de São Paulo, tá? Mas poucas áreas do estado de São Paulo devem ter chuva mesmo durante a madrugada de domingo para segunda-feira. Somente, como a gente observa nesse mapa, as regiões muito próximas do estado do Paraná, tá bom? Que podem ter alguma chuva ali ao longo da madrugada. Já pode amanhecer a segunda-feira, iniciar a nova semana com um pouco de chuva, tá? Mas por hora sem risco de temporal. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar, tá bom? Então, um sábado aí que ainda chove um pouco no Espírito Santo, a umidade já cai mais em toda a região sudeste, mas principalmente no interior de São Paulo, em quase todo o estado de Minas Gerais, tá bom? O sol aparece forte, e aí no domingo aí o calor se exacerba, principalmente no Triângulo Mineiro, no norte paulista, tá? Mas todas as regiões sentem bastante calor e a umidade relativa do ar despenca. A gente pode ter níveis abaixo de 20% aí no interior de São Paulo, né? Do estado do Rio de Janeiro e muitas áreas de Minas Gerais também, tá bom? E aí no domingo, como eu disse, a chuva
ela fica pouco presente no sudeste, apenas o litoral norte do Espírito Santo que ainda tem algum resquício, e ao longo da madrugada pode ser que as regiões próximas ali, as regiões de São Paulo próximas ao Paraná, pode ser que essas regiões tenham, né, alguma chuvinha, até que se encerre a madrugada e se inicie a segunda-feira, amanhã da segunda-feira, tá bom? É isso. Bom, na próxima segunda-feira e também nos outros dias da semana, a gente deve ter a chuva retornando de forma um pouco mais presente, persistente, generalizada pelo estado de São Paulo e outras áreas da região sudeste, mas aí é para outro vídeo. No domingo eu volto para trazer aí detalhes de como a gente deve ter a próxima semana, tanto com relação à chuva, que é o principal neste momento, mas também para falar com relação à temperatura. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Este é o meu primeiro vídeo, espero que seja o primeiro de milhares, tá bom? Então eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber de todos os vídeos quando eu postar, esteja por aqui sempre acompanhando. Comente o vídeo se você gostou, se você não entendeu alguma questão, se tem alguma dúvida, para que eu possa responder nos comentários. E peço, sobretudo, que você compartilhe este vídeo com amigos, familiares, nas suas redes sociais, enfim, para que mais pessoas conheçam este canal, mais pessoas possam se inscrever e interagir com a gente, tá? Eu não vou postar vídeos apenas da região sudeste. Aos poucos eu vou aumentando a frequência e a localização dos vídeos. Então, de novo, se inscreva, dê o like, comente e compartilhe. Muito obrigado, desejo a todos um excelente final de semana. Até o próximo vídeo.